Olá, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, a oração da meia-noite. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos. Antes de elevarmos nossa voz em oração, convido você a refletir comigo na palavra de Deus. A fé nunca foi pensada para ser algo complicado. Pelo contrário, ela é simples, pura e profunda, como a confiança de uma criança em seus pais. Jesus nos mostrou isso de forma clara em Marcos capítulo 10, versículo do 13 ao 16. Ali vemos pessoas trazendo seus filhos pequenos até ele para que fossem abençoados. No entanto, os discípulos, pensando talvez que estavam protegendo o mestre ou organizando o momento, tentaram impedir essa aproximação. Mas a Bíblia nos revela que Jesus se indignou com aquela atitude e declarou: "Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus." Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E então, com ternura, ele tomou as crianças nos braços, impôs as mãos sobre elas e as abençoou. Aqui aprendemos algo precioso. O reino de Deus não se alcança por mérito, posição ou aparência, mas pela confiança sincera, humilde e dependente de um coração infantil diante do Pai Celestial. Quando olhamos para a forma como uma criança se relaciona com seus pais, entendemos melhor o que Jesus estava ensinando. Uma criança não chega perto de seu pai ou mãe com desconfiança ou negociações. Ela vem de maneira simples, espontânea e verdadeira. Se está alegre, expressa sua felicidade sem reservas. Pula, sorri, abraça. Se está ferida, não tenta esconder a dor. Corre imediatamente para os braços do pai em busca de consolo. Se está com medo, instintivamente procura a presença protetora dos pais e com a sua mãozinha segura firme a deles, acreditando que enquanto estiver assim, nada de mal poderá lhe acontecer. Até quando ficam chateadas ou contrariadas, as crianças não conseguem se afastar por muito tempo. Podem chorar, emburrar ou até reclamar, mas pouco tempo depois já estão de volta ao colo de quem amam. Esse coração que não guarda mágoas por longos períodos é uma lição para todos nós. Da mesma forma, nosso relacionamento com Deus precisa ser marcado por essa confiança simples, que não calcula tudo, não levanta barreiras, mas descansa no amor do Pai. Outro aspecto que aprendemos com as crianças é a forma como elas lidam com promessas. Quando o pai ou uma mãe promete algo, a criança não duvida. Não questiona 1000 vezes se será cumprido. Ela descansa na palavra recebida e até repete com convicção: "Meu pai disse que vai fazer." Ou "Minha mãe falou que vai me levar." Esse é o retrato da fé que Jesus espera de nós. Uma fé que descansa no que Deus falou, que não se deixa dominar pela ansiedade, mas que toma posse da palavra com confiança. Infelizmente, muitos de nós, já na fase adulta, perdemos essa simplicidade, nos tornamos calculistas. Infelizmente, muitos de nós, já na fase adulta, perdemos essa simplicidade. Nos tornamos calculistas, cheios de medos e receios.
E até mesmo tentamos negociar com Deus como se fosse preciso provar a Ele o quanto merecemos. Mas o convite de Jesus continua atual. Recebei o reino de Deus como uma criança. Ou seja, aceite a palavra, confie na promessa, descanse no amor e na fidelidade do Pai. Quando Jesus nos chama a ter uma fé como de uma criança, Ele não está falando de ingenuidade ou de cegueira espiritual, mas de uma confiança firme e absoluta no caráter do Pai. Uma criança depende totalmente dos pais para tudo: alimento, abrigo, proteção, direção. Assim também nós, como filhos de Deus, somos chamados a depender inteiramente dele. A grande questão é: muitos dizem ser filhos de Deus, mas será que realmente vivem como tal? Quantas vezes insistimos em confiar apenas em nossa própria força, em nosso entendimento limitado ou em nossos recursos, lembrando-nos de buscar ao Senhor apenas quando a situação foge do nosso controle? A fé genuína é aquela que reconhece nossa fragilidade e se rende ao cuidado do Pai. É uma fé que não espera a crise para se manifestar, mas que caminha em dependência diária, acreditando que o Senhor é suficiente em todas as áreas da vida. A Bíblia nos ensina em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse é exatamente o chamado de Jesus quando nos convida a receber o reino como uma criança. Uma criança não exige explicações detalhadas antes de dar a mão ao Pai. Ela simplesmente confia. Não tenta prever todos os desfechos antes de obedecer. Apenas se deixa guiar. Esse é o retrato da fé que descansa e segue, mesmo sem enxergar o que está à frente. Mas, quando crescemos, aprendemos a ser desconfiados, autossuficientes e até endurecidos. As frustrações da vida tentam roubar nossa capacidade de confiar. No entanto, perder essa confiança simples é perder algo essencial na caminhada com Deus: a paz de repousar no seu cuidado. Hoje, o Senhor nos chama a voltar a essa confiança pura e sincera, que se lança em seus braços sem reservas. Receber o reino de Deus como uma criança também significa viver em humildade. Uma criança não se aproxima com orgulho, status ou títulos. Ela simplesmente vem como é. Da mesma forma, Jesus não espera que cheguemos a Ele carregando conquistas ou provando valor. Ele nos recebe de braços abertos quando nos apresentamos com sinceridade e dependência. Os pequenos que foram até Jesus em Marcos 10 não tinham nada a oferecer além de si mesmos. Não possuíam riquezas, diplomas ou reconhecimento social. Ainda assim, foram acolhidos e abençoados. Isso nos ensina que o coração quebrantado e simples é o que atrai o olhar do Pai. Deus não exige perfeição antes de nos aceitar. Ele nos convida a chegar como estamos, com nossas dores, falhas, medos e fraquezas, para então nos transformar pelo seu amor. O Senhor não rejeita um coração humilde, mas o recebe e o levanta com graça e misericórdia. Meu irmão e minha irmã, pense comigo.
Muitos de nós carregamos o peso de tentar controlar tudo. Planejamos cada detalhe, calculamos cada passo, e quando algo sai do previsto, a ansiedade toma conta. Mas Jesus nos convida a deixar de lado esse fardo pesado da autossuficiência. Ele nos chama a confiar, como uma criança que não precisa entender todos os porquês, mas descansa sabendo que seu Pai está cuidando de tudo. As palavras de Jesus ecoam até hoje. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. O Senhor está nos chamando a largar o peso da preocupação exagerada e a viver uma confiança mais leve, baseada na certeza de que Ele é fiel. Se você tem vivido dias de luta, saiba, Jesus está estendendo a mão e dizendo para você soltar a ansiedade, a insegurança e o medo e seguir firme na mão dele. Quando nos aproximamos de Deus como filhos, descobrimos que sua presença não é apenas um lugar de refúgio, mas também de descanso e renovação. Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O abraço de Cristo é o mesmo que acolheu as crianças em Marcos 10 e continua aberto para nós hoje. Se você tem tentado vencer sozinho, saiba que a vida com Deus não é um convite ao peso, mas à leveza da confiança. Ele nos chama a deixar de lado as cargas da autossuficiência e a experimentar a alegria da dependência. Meus queridos, ser como uma criança diante do Pai não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria, porque é nesse lugar que experimentamos a verdadeira paz. O reino pertence àqueles que não se apoiam em si mesmos, mas que se lançam nos braços do Pai com fé, humildade e simplicidade. Por isso, eu te convido a, nesse momento, a orar comigo. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai, reconhecemos que viver em fidelidade não é um peso, mas sim uma expressão de amor. O mundo tenta apresentar a traição, a mentira e o engano como caminhos de liberdade. Mas sabemos que são prisões disfarçadas. A verdadeira liberdade, meu Deus, está em andar segundo a Tua vontade, em mantermos íntegro os nossos votos diante de Ti e em sermos honestos diante dos homens. Meu Deus, ajuda-nos a entender que cada escolha revela a quem realmente servimos, se a Ti, que és santo, ou as trevas que enganam e destroem. Não queremos apenas fugir do pecado, mas aprender a odiá-lo como Tu odeias. Meu Deus, dá-nos olhos puros, corações limpos e passos firmes para não tropeçarmos no caminho. Lembra-nos que todo ato de fidelidade é um testemunho vivo de que pertencemos a Cristo e que o Teu Espírito habita em nós. Pai amado, entrego a minha vida completamente em Tuas mãos. Reconheço minha dependência total de Ti para força, sabedoria, proteção e direção. Que cada pensamento, palavra e ação minha reflita Teu caráter e glorifica Teu nome. Mesmo quando me sinto fraco, que o Teu Espírito me sustente. Quando os desafios parecem maiores que eu me lembre que Tu és o meu refúgio e fortaleza. Senhor, ensina-me a perseverar na fé,
mesmo sem ver o resultado imediato. Que minha confiança em Ti seja firme, como a de uma criança que não duvida da promessa de seus pais. Sustenta-me quando a caminhada parecer longa. Guia-me em cada decisão e reveste-me de coragem para vencer a tentação e o medo e a dúvida. Senhor Jesus, que a nossa vida seja um testemunho do Teu poder e amor. Que cada vitória nossa seja dedicada a Ti. Que possamos viver em intimidade contigo, buscando em oração constante, ouvindo Tua voz e confiando em Teu cuidado sem reservas. Senhor Jesus, muito obrigado. Fica conosco, meu Pai, e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe. Se essa palavra tocou no seu coração, compartilhe, divulgue. Se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Aqui embaixo tem um link de um grupo de WhatsApp. Se você quiser participar desse grupo, todos os dias iremos colocar uma reflexão para abençoar a sua vida. São as reflexões diárias aqui no nosso canal e tem abençoado a vida de muitas pessoas. Aqui também no link tem várias outras reflexões. Basta escolher o tema, ouvir, ser abençoado e depois compartilhar entre seus amigos. Meus queridos, um forte abraço. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e a paz do Senhor Jesus. Amém.